dia a todos. Eu vou aproveitar do que já foi falado aqui pelo colega e vou acrescentar algumas coisas em relação ao ecocardiograma. O ecocardiograma já é um exame bastante conhecido, é um exame que é usado na sala de emergência com bastante frequência, porque tem um excelente perfil. É um exame que pode ser feito à beira do leito, é um exame que tem alta disponibilidade, tem uma elevada capacidade diagnóstica, porque nós conseguimos avaliar tanto a anatomia quanto a hemodinâmica, né? Tem um custo extremamente favorável comparado com outros métodos diagnósticos na sala de emergência e como é um exame que já é utilizado desde a década de 80, já tem um bom tempo de estrada. Além disso, o ecocardiograma pode ser feito na sala de emergência na sua modalidade de estresse, podemos usar o exame esofágico, o exame tridimensional, e é um exame que, apesar do longo tempo de utilização, ele vem incorporando novas tecnologias e continuando sempre fresquinho no mercado, né? Já é conhecido do cardiologista as indicações do ecocardiograma. Então, eu aproveitei para pegar essas recomendações da Sociedade Europeia e fazer uma passagem rápida de quais são as aplicações do ecocardiograma na sala de emergência. Na doença arterial coronária, nós podemos avaliar a função, né, função global, função segmentar, avaliar complicações mecânicas no contexto de um infarto agudo do miocárdio. Podemos avaliar, fazer diferencial de dor torácica, e aí, além do exame transtorácico, dependendo do protocolo de cada serviço, também pode ser usado o exame de estresse. O strain, que é uma nova tecnologia, também ajuda a identificar aquelas regiões suspeitas de alteração segmentar, quando há alguma dúvida, né? Nas síndromes aórticas agudas, o exame é bastante interessante porque a gente pode fazer à beira do leito, a gente tem uma alta capacidade de identificar a dissecção, principalmente no segmento ascendente da aorta. Podemos identificar orifícios de entrada, orifícios de saída, podemos avaliar a integridade da válvula aórtica, se tem acometimento da válvula aórtica, insuficiência aórtica aguda, e podemos avaliar derrame pericárdico associado, que eleva e piora o prognóstico. Aqui na imagem da esquerda, uma alteração segmentar importante, né, o cometimento de uma artéria descendente anterior, com uma acinesia septoapical. Aqui na imagem da direita, uma dissecção, né, dá para perceber a falsa e a verdadeira luz. No tromboembolismo pulmonar, nós podemos avaliar dilatação, disfunção do ventrículo direito, é possível medir a pressão pulmonar, é possível avaliar o comprometimento hemodinâmico, que é o que vai nortear a terapêutica diante de um quadro de embolia pulmonar. Na insuficiência cardíaca aguda, vamos avaliar a função biventricular, podemos ajudar a identificar a causa, medir débito cardíaco. Nas miocardiopatias, podemos fazer o diagnóstico, uma miocardiopatia hipertrófica, no contexto de uma síndrome coronária aguda, avaliar Takotsubo, que tem um padrão de acinesia apical, que é bastante característico, né? E aqui na imagem da esquerda, uma miocardiopatia hipertrófica e uma dilatação biventricular na imagem da direita, uma dilatação e disfunção biventricular importante. Nos casos de pericardite, podemos avaliar se tem derrame associado, se tem sinais de restrição, principalmente quando tem o derrame pericárdico numa fase aguda. Podemos avaliar se tem disfunção ventricular nas miocardites e às vezes, pode ter um achado de surpresa, né? Por exemplo, uma massa, um tumor num paciente com embolia pulmonar, que é a imagem que nós vemos aqui, uma grande massa no átrio direito, né? Também é possível avaliar e quantificar doenças valvares. A gente pode definir o diagnóstico e estratificar a gravidade. Podemos avaliar endocardite, podemos avaliar fontes embolígenas. Aí aqui na imagem da direita é um ventrículo esquerdo com um grande trombo fresco bem na região apical. Podemos avaliar as complicações de intervenções, e aí amplia um pouquinho, além da sala de emergência, podemos avaliar o pós-operatório de cirurgia, a complicação no setor de hemodinâmica, procedimentos invasivos de eletrofisiologia, dispositivos implantados, e também no trauma torácico, quando nós avaliamos derrame pericárdico e a função ventricular nos casos de contusão. Aqui é um exame que foi feito também no nosso serviço, uma complicação depois de um procedimento na eletrofisiologia que evoluiu com derrame pericárdico, uma perfuração ventricular e um derrame pericárdico. Agora, o mais interessante é que, a partir dos anos 2000,
com o avanço da tecnologia de miniaturização, os equipamentos, o advento dos equipamentos portáteis e de bolso, houve ampliação do uso do ultrassom na cardiologia. E aí, atualmente, além da ecocardiografia, que é a principal forma de aplicação do ultrassom na cardiologia, nós temos diversas outras aplicações com diversos nomes e que acabou levando a aplicabilidade do ultrassom para um outro patamar. Então, hoje é importante deixar registrado que nós temos duas grandes divisões no ultrassom do coração. O ecocardiograma convencional, que deve ser feito por um operador treinado, certificado, usando equipamento completo, deve ser feito um laudo, e também é possível se fazer os exames especiais, seja estresse, esofágico ou o que vier a ser incorporado. E do outro braço, nós temos o ultrassom cardíaco direcionado, que aí tem várias denominações, vários operadores, vários equipamentos, e não tem a necessidade de laudo. Um grande problema para esse tipo de exame é como é que é feita a remuneração, né? Porque você faz o exame e como é que isso vai ser cobrado, vai ficar agregado na consulta, no exame físico, isso é um problema. Então, só para ressaltar a diferença dos treinamentos, um ecocardiografista hoje, ele passa por um programa de residência médica. São 2 anos em período integral e ele está habilitado a fazer exames especiais e vascular. Agora, o ultrassom direcionado tem o foco principal nas emergências. Ele está incluído em diversos protocolos de treinamento. Inclusive, um protocolo que nós utilizamos na nossa instituição foi a base da minha tese de doutorado. E também pode estar inserido no programa de residência médica. E aí ele sai da área da cardiologia e ele pode estar inserido em programas de emergência e terapia intensiva também. Na nossa instituição, nós começamos o treinamento em ultrassom cardíaco para os nossos residentes em 2005. Nessa fase, o treinamento era individualizado e eram apenas 4 residentes. Mas a partir do aumento do número de residentes, a gente teve que fazer um treinamento em tempo real. Então, nós temos alguns colegas que estão em vários setores do hospital. Inclusive, um colega nosso, o Frederico, fez a tese de pós-doutorado dele usando ultrassom na sala de emergência. Nós publicamos um livro também que ajuda, apesar de já ter um pouquinho antigo, ele ajuda bastante na formação dos nossos residentes. E só para definir, né, o ultrassom direcionado ele é excelente para emergências, ele está bem estabelecido na literatura, a gente tem uma base importante de dados que corroboram a eficiência, a diminuição de mortalidade, deve ser, como o colega falou, utilizado em situações específicas, num contexto, como complemento da história do exame físico e até do eletrocardiograma. Aqui algumas situações que ele pode ser utilizado, né? E algumas limitações. Na dor torácica é um pouco difícil, porque a análise segmentar é complexa. Se tiver a suspeita de dissecção de aorta, a análise do flapping é difícil, mas no caso de dissecção de aorta, ele pode tentar procurar uma dilatação e derrame pericárdico. No TEP pode avaliar dilatação e disfunção de VD. Na dispneia também é difícil avaliar, porque precisa de uma análise mais aprofundada de função diastólica. Se tiver suspeita de estenose aórtica, também é mais difícil de quantificar gradientes. Mas na hipotensão é bastante importante, porque ele pode ajudar a diferenciar disfunção de bomba de disfunção de volume, avaliando função ventricular e análise da veia cava. No trauma, ele está incorporado no FAST. Na parada cardíaca, é interessante para diferenciar causas de assistolia, né? E aí é até possível usar uma sonda esofágica para monitorar em tempo real a ressuscitação. E tem algumas perspectivas importantes, né? A gravação de imagens ela é interessante porque permite que o exame que está sendo feito pelo emergencista possa ser monitorado e analisado à distância por um especialista em imagens. E o uso de inteligência artificial também pode agregar bastante, tanto na melhora da aquisição de imagens, quanto nas medidas e cálculos, e também no algoritmo de diagnósticos diferenciais. Então, para finalizar, o ecocardiograma é um exame que tem excelente perfil para emergência, mas que deve ser diferenciado do exame direcionado. O exame direcionado amplia a capacidade de utilização do ultrassom, já deve ser considerado parte do treinamento do cardiologista, usado para aquelas situações específicas, sempre de forma
a acrescentar em cima da história e do exame físico. Ele não substitui o exame completo e a análise de imagens, a transmissão de imagens e a inteligência artificial podem ajudar bastante na consolidação e na segurança do cardiologista. Então, eu queria agradecer, só e citar que as imagens que eu coloquei aqui na minha apresentação foram feitas por residentes, por isso que a qualidade não é tão boa, mas elas fazem parte desse contexto do ultrassom na emergência, né? Muito obrigado.